Já pensou em ser um fisioterapeuta? O Emprego e Profissão de hoje vai tirar dúvidas sobre esta carreira. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o Fernando Muniz, fisioterapeuta. Fernando, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Emprego e Profissão, tudo bom? Tudo bom, Cíntia. O prazer é todo meu. Fernando, o que é fisioterapia? Fisioterapia é uma profissão da área da saúde de nível superior, que já existe consolidada, né, no Brasil há mais de 40 anos, em que é necessário uma faculdade, né, o profissional faz uma faculdade de 5 anos de formação e depois ele estende também residências, especializações. O que o mercado de trabalho tem a oferecer para quem quer seguir essa carreira? Então, todas as áreas da medicina, né, também são possíveis de serem atendidas pelo fisioterapeuta. A área da terapia intensiva, a área da dermatofuncional, da traumatortopedia, desportiva, reumatologia, enfim, que hoje, inclusive, são áreas de especialidade do fisioterapeuta também. No Maranhão, como é que está o mercado para quem quer seguir essa carreira? Então, o mercado de trabalho para o fisioterapeuta, assim como para todo profissional de saúde, ele é voltado tanto para o sistema público de saúde como para o sistema privado de saúde, né? O sistema privado, ele é o sistema suplementar, em que tem os planos de saúde, né, os hospitais particulares, as clínicas particulares que atendem convênios e também planos de saúde. Nesse ponto existe uma perspectiva boa para o profissional autônomo investir, uma vez que nós temos hoje um novo referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos, que a sua terminologia, né, a sua escrita hoje, ela já está contemplada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, pela ANS. Então, é um referencial que vai ser implementado e que vai possibilitar a valoração maior do profissional fisioterapeuta. Além do sistema privado, tem o SUS, que é ainda um foco, né, do fisioterapeuta, ainda que é bastante a ser explorado, né, porque a maior parte da população brasileira e do Maranhão ainda carece, né, desse profissional para assistência. E pode montar também o seu próprio consultório, né? Então, essa é uma grande vantagem de ser fisioterapeuta, né? Ele pode montar seu próprio consultório e trabalhando em especialidades diversas, na área de dermatologia, por exemplo, estética, na área de reabilitação cardiopulmonar, pacientes cardíacos, pacientes pneumopatas, na área de microfisioterapia, que é uma área nova que vem vindo agora, assim, despontando com uma grande evidência científica, né? Então, existem várias áreas que permitem ao profissional fisioterapeuta investir, né, e empreender a favor, né, da saúde da população, e é bastante promissora nesse sentido. Então, tem profissionais, por exemplo, Cíntia, que cobram um atendimento R$200, um atendimento de fisioterapia especializada, né, em algumas. Então, tem grande variação também. Qual é a faixa salarial? Aqui no Maranhão ela tem uma variação, né? Nós não temos ainda um sindicato, na verdade existe agora um sindicato que está em formação, é o Sinfísio, mas existe, por exemplo, o Estado do Maranhão, ele paga ainda um valor que nós ainda consideramos baixo, né, para o fisioterapeuta pela sua formação, que é em torno de R$1.800. Mas o hospital universitário, por exemplo, ele paga como valor inicial para um profissional R$3.500 e poucos reais. E se ele tiver mais titulação, mestrado, doutorado, esse valor aumenta ainda mais. Podendo chegar mais ou menos a quanto? Pode chegar a R$6.000, R$7.000 para trabalhar 30 horas semanais, que é a carga horária máxima do profissional fisioterapeuta pela legislação é de 30 horas semanais. O internauta Marcos Carlos, ele pergunta o seguinte: um mercado muito promissor na área de fisioterapia é a segurança do trabalho. Correto? Procede? Existe a fisioterapia do trabalho também, que trabalha nessa área
de orientação profissional, de ergonomia, né, em relação a como no dia a dia, né, os trabalhadores devem se comportar para não ter lesões musculoesqueléticas, prevenir lesões musculoesqueléticas também. E para quem está nos assistindo e de repente quer seguir essa carreira, qual é o perfil? Tem um perfil da pessoa? Pois é, o perfil é de uma pessoa, assim, eu sempre digo que todo profissional de saúde paciente tem que ter, ele tem que ter, todo profissional de saúde tem que ter perfil, assim, primeiro de sensibilidade, né? Tem que nascer para ser profissional de saúde, né? Como médico, como fisioterapeuta, como enfermeiro, porque vai cuidar de pessoas, né? Vai cuidar de pessoas. Então, o perfil é gostar de cuidar de pessoas, né? E ter isso como prioridade, como objetivo, de fazer o bem, né? E a fisioterapia tem um foco na funcionalidade, na recuperação funcional. E nós temos uma população que vem envelhecendo a cada tempo, né? E que cada vez mais precisam de cuidados fisioterapêuticos, para melhorar a sua condição funcional e a sua qualidade de vida também, que é muito importante. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Cíntia. Muito obrigado. E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Oi meninas, tudo bem? Eu acho que a maioria de vocês já sabe que eu comecei o curso de fisioterapia faz mais ou menos umas 3 semanas. Eu coloquei no blog, eu acho que eu já falei aqui no canal também, mas bom, se vocês ainda não sabiam, é isso. E eu procurei alguns vídeos relacionados à faculdade de fisioterapia antes de eu começar e eu não encontrei. Na verdade eu até encontrei, mas não era um vídeo assim de uma garota falando sobre as experiências dela na faculdade, como que ela escolheu o curso, o que ela estava achando. Era um vídeo mais didático, assim, de portais, mostrando entrevistas com fisioterapeutas, falando assim da rotina do curso. Não era bem o que eu queria. Eu queria ter alguém, tipo, conversando, falando o que achou da faculdade, quais são as matérias, o que é difícil, o que é fácil, coisas assim. Como eu não encontrei, eu resolvi eu mesma fazer. Faz pouco tempo que eu tô na faculdade, vai fazer mais ou menos 1 mês, 3 semanas, uma coisa assim. Então nesse vídeo eu vou falar das minhas primeiras impressões, de como que eu escolhi esse curso, de como que eu escolhi a faculdade, a instituição que eu tô fazendo, as matérias que eu tenho e falar um pouquinho sobre os materiais que até agora eu tô usando pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Antes de saber que eu queria fazer fisioterapia, eu já tinha certeza que eu queria lidar com pessoas, que eu não queria trabalhar num escritório, lidando com máquinas, que eu não servia pra informática, eu nunca gostei de informática, eu nunca gostei de matemática, eu nunca gostei de matérias assim lógicas. Então eu sabia que eu queria alguma coisa na área de humanas. Eu pensei em fazer pedagogia, eu pensei em fazer jornalismo, eu pensei em fazer letras, e até então não tinha passado pela minha cabeça uma área da saúde, porque eu achava que não tinha nada a ver comigo. Mas aí eu comecei a perceber que eu gostava de cuidar das pessoas e que essa área da saúde estava me interessando. Eu comecei a ver alguns cursos, procurar alguns cursos nessa área da saúde, nutrição, fono, coisas assim. A minha mãe ela também me ajudava, ela ia falando o que ela achava que combinava comigo. E um dia a gente se esbarrou na fisioterapia. E eu comecei a pesquisar sobre os trabalhos que o fisioterapeuta desenvolvia e eu vi que era bastante ligado a essa parte de movimento do corpo. E isso bateu muito comigo porque eu fiz dança por muito tempo. Eu fiz balé, eu fiz jazz, eu fiz dança do ventre. E até hoje eu gosto muito de dançar, de fazer alongamento, de me movimentar, assim. Eu não gosto de uma pessoa sedentária. E essa parte de movimento tem uma área muito sentimental pra mim. Então isso da pessoa, ela perdeu os movimentos, ou ela sente tanta dor que ela já não consegue mais se movimentar, não consegue mais fazer o que ela fazia antes. Pra mim é uma coisa que você poder tratar dessa pessoa e cuidar dessa pessoa é muito importante, é muito emocionante. E aí eu comecei a acompanhar trabalhos de outros fisioterapeutas. Meu pai me mostrou uma colega dele que ele tinha no Facebook, que era fisioterapeuta, e me apaixonei pela profissão. E aí já faz uns 3 anos, acho que desde o 1º ano do ensino médio, desde o 9º ano do ensino fundamental, eu já queria fisioterapia. Você só vai entender o que é você prestar vestibular quando você tá ali no ano de prestar vestibular mesmo. Então, o curso eu sabia que eu queria,
Mas eu não sabia quais faculdades eram boas, eu não sabia preço, eu não sabia nada. Eu comecei a procurar e comecei a olhar primeiro os preços, porque eu sabia que não ia dar para os meus pais pagarem, uma coisa muito cara pra mim, e eu não ia arranjar um emprego assim logo de cara. Então eu comecei a procurar e ver que tipo de bolsa eu podia ter, coisas assim. A primeira faculdade que eu pensei foi a FMU, e eu, sei lá, bateu assim um tchan, tipo, quero fazer na FMU. E eu pesquisei, e por muito tempo eu falei, vou fazer na FMU, o preço não era ruim, e aí eu comecei a olhar as notas do MEC, que são aquelas que aparecem no guia dos estudantes, são as famosas estrelinhas. Só que a FMU, em fisioterapia, ela não tinha, assim, uma nota boa no MEC. Se eu não me engano, era 3 ou 2,5. E eu acho que ainda era fraco. Porque eu queria faculdades perto de casa. Eu sabia que, tipo, se fosse muito longe, eu ia ficar muito tempo no ônibus, eu tinha que trabalhar, não sabia como que eu ia conciliar isso. Então eu pensei em faculdades perto. A FMU ficar perto da minha casa, né, da Liberdade. E aí eu pensei na Unicid, porque a Unicid ela fica ali entre o Carrão e Tatuapé e eu moro uma estação pra frente. Então ia ser bem útil pra mim. Só que eu nem sabia qual era o foco da Unicid. Eu fui assim procurando de qualquer jeito. Eu fui chutando, tipo, vamos ver se a MB é boa, vamos ver se a Unicid é boa, e assim foi. Na Unicid eu encontrei uma nota muito boa pra fisioterapia, que era de 4 estrelas. Na época ela tava empatada com a São Judas e só perdia pra USP. Esse ano eu fui olhar de novo, ela tá empatada só com a São Camilo, acho que a São Judas perdeu nota. Tá empatada com a São Camilo e perde pra USP ainda, porque a USP é muito top, né? Mas são 4 estrelas, é uma nota muito boa, e a Unicid ela tem uma clínica, que é a clínica escola. E eu vou falar disso mais pra frente, mas é uma clínica de fisioterapia dentro da faculdade. E eu vou explicar por que isso faz toda a diferença depois, relaxa. E eu olhei a nota do Unicid, eu olhei o preço já era um pouco mais caro. Tava em 1.200, né, depois que aumentou. Ficou entre 1.200 o curso. Mas tinha bolsa para todo mundo que fizesse vestibular tradicional e pagasse até o 5º dia útil. Então eu consegui 40% de bolsa, o que deu uma super ajuda. E também tem FIES, tem ProUni, tem várias coisas assim que você pode usar se você precisar. Eu até pesquisei outras faculdades, a São Judas, a EMB, mas estava na mesma faixa de preço. E eu gostei da Unicid por ter uma nota boa, por ser perto da minha casa e por ter essa clínica que eu não sabia bem, tipo, pra que servia essa clínica. Mas eu sabia que era um lugar que eu tinha como estagiar e tinha como ganhar experiência. Então eu fui pra Unicid. Eu passei em 3º lugar na classificação geral, pelo que eu me lembro, de todos os cursos. E isso porque eu não fiz cursinho, assim, eu estudava mais em casa mesmo. E eu fui bem no vestibular deles. Assim que eu entrei, nos primeiros dias, os professores já deixaram bem claro o quanto que é sério você tá na área da saúde. Então os professores eles são bem focados pra isso, porque a Unicid ela tem o foco na área da saúde. Mas eu acho que todas as faculdades devem deixar isso claro, de que você tá lidando com pessoas e você pode melhorar a vida da pessoa ou você pode piorar e até estragar a vida da pessoa completamente. Você pode matar o paciente se você fizer uma avaliação errada. Então eu acho que se você quer entrar na área da saúde, você tem que estar bem focado que você está lidando de pessoas. Então não é legal você ficar faltando em aulas, matando aula, porque cada aula você aprende uma coisa diferente e que pode servir pra você no futuro. O quanto mais você estudar, mais conhecimento você vai ter e você vai poder ajudar de verdade uma pessoa e não atrapalhar ou até prejudicar ela. Outra coisa que é muito importante na fisioterapia é, se você quer ser fisioterapeuta, você tem que ter noção de que o contato com o paciente é muito grande e o toque é sempre muito presente. O fisioterapeuta ele trabalha tipo avaliação física, você tem que tocar na pessoa pra você ver como que tá o osso, como que tá o músculo. E você também às vezes tem a massagem, tem alguns exercícios que você precisa mostrar pro paciente, então você não pode ter problema em tocar as pessoas. E também tem toda a parte, se você gostar de lidar com as pessoas, ser gentil, gostar de biologia é tipo fundamental, porque nesse primeiro semestre a maioria das aulas elas são uma vertente da biologia. Vou falar um pouco sobre cada uma das matérias, eu espero que o vídeo não fique muito longo, mas se ficar, vocês me desculpem. Peguei meu caderno aqui, vou até mostrar meu caderno pra vocês porque ele é muito bonitinho. A minha mãe que escolheu, ela achou a menininha da capa parecida comigo. Então, tenho acho que 8 matérias e uma optativa, ou a optativa tá no meio disso, mas enfim, vamos lá. A primeira matéria que eu tenho é observação de práticas clínicas supervisionadas. Essa matéria
matéria é uma que entra bastante na clínica da faculdade. Eu não sei se ela tem em outras faculdades que não tem clínica, mas aí eu vou falar porque a clínica é importante. Nessa matéria, a gente vai até a clínica, a gente observa os pacientes sendo tratados, a gente observa como que preenche a ficha do paciente, como que avalia o paciente. E pelo que minha professora falou, até o fim desse semestre, a gente já vai estar recepcionando os pacientes e fazendo a triagem básica, que é você ouvir o coração, medir a pressão não, minha professora já falou que isso é errado, é verificar a pressão e os reflexos do paciente. A gente já tem um contato com a rotina clínica, você já aprende como que você deve fazer as perguntas da ficha do paciente, como que você deve preencher a ficha, como que você deve lidar com o paciente, como que escuta o coração, como que mede a pressão, como que verifica a pressão e outras coisas do tipo. Então ter a clínica é muito bom porque você já tem uma bagagem, já tem uma experiência. Desde o primeiro semestre você já aprende a lidar com o paciente, não é uma coisa teórica, tipo, talvez o paciente seja assim, não. Você vê pacientes reais, você conversa com pacientes reais, você observa o fisioterapeuta tratando, você preenche a ficha, são coisas que você vai fazendo e vai vendo, então é muito bom. Nessa matéria a gente trata dessa observação, como que a gente tem que atender o paciente, como que preenche a ficha, como fazer as perguntas certas para que o paciente te dê as respostas certas, porque o paciente não é obrigado a saber em termos certinhos o que ele está sentindo. Você que estudou, você que tem que saber. Então você tem que fazer as perguntas de um jeito que o paciente possa te entender e te responder a resposta mais certa possível. Uma coisa que você realmente possa avaliar bem. A gente dá uma olhada também nas doenças mais comuns, tipo de ortopedia, de neuro, a gente vai vendo quais são as doenças mais comuns e quais são os tratamentos mais comuns também, a gente faz um levantamento desses dados. Pra saber, por exemplo, na nossa região, qual é o maior tipo de doença, qual é o maior problema que as pessoas têm, coisas assim. Que vai entrar depois em uma outra matéria, que eu vou falar mais pra frente. Eu também tenho microbiologia. Essa já é uma matéria bem mais teórica e ela trata das microcoisas, eu não sei como falar assim, tipo micro-organismos. São todas as coisas minúsculas, são bactérias, fungos, células, coisas assim. E por que isso é importante? Porque muitas das doenças elas são causadas por bactérias e por fungos. E é bom você entender isso. Não tem como você falar do causador de uma doença se você não souber o que é ele. Um fungo, uma bactéria, um parasita, você tem que saber o que é. É uma matéria que até agora é bem tranquila. Acho que depende bem do professor, mas minha professora explica muito bem. Tem apresentações de slides, imagens. É uma matéria que talvez você ache um pouco chata se você não gostar de biologia, mas eu que gosto, eu acho tranquilo. Você vai estudar as características de uma célula, o que a bactéria tem de diferente com uma célula normal, como que funciona o antibiótico, os fungos, que tipos de doenças são causadas por bactérias, como você combater uma doença causada por bactéria, como você combater uma doença causada por fungo ou por parasita, e assim vai. É uma parte que tem a ver com você saber sobre a saúde mesmo das pessoas e ter essa informação, você entender por que as coisas são assim, por que tal bactéria causa doença, por que tal remédio só funciona para bactéria, coisas assim, é bem teórico, mas é tranquilo, é só você ler, você se esforçar que dá pra levar. Na minha faculdade tem uma matéria que ela é optativa, você tem um espaço em branco na sua grade e você pode escolher uma matéria qualquer que se encaixe nesse espaço. O meu espaço é de terça-feira. Qualquer outra matéria que você de terça-feira tivesse a ver ou não com o meu curso eu poderia fazer. Tem matérias como História da Arte, Cinema, coisas assim. Primeiros socorros, Libras. Eu escolhi uma matéria chamada Corpo, Movimento e Psicomotricidade. Porque tinha de terça-feira, que eu só posso escolher de terça-feira, que é meu dia livre, que eu não tenho aulas do meu curso. E parecia ter a ver com essa parte da fisioterapia. Corpo, movimento e tudo mais. Sobre essa matéria, é muito legal. Se você tiver a oportunidade de fazer, se sua faculdade também tiver essa matéria, se sua faculdade também tiver esse esquema de optativa, se você for da Unicid, faça essa matéria. É uma matéria muito legal. Ela fala sobre o desenvolvimento motor humano. Eu nem sei se é assim que fala. Ela fala sobre o desenvolvimento motor. Como que o ser humano ele se desenvolve, como que você aprende a andar, aprende a falar, como que funciona essa coisa do sistema nervoso, até você ter uma resposta do cérebro. Por exemplo, você tocou alguma coisa, como que o cérebro vai interpretar isso, como que você vai aprender a se movimentar, coisas assim. Fala do desenvolvimento humano, na verdade. E isso é bem interessante pra fisioterapia. E é uma coisa que encaixou comigo, porque na verdade essa é uma matéria do curso de pedagogia. Então é uma matéria bem voltada pra área infantil, porque eles dizem que você aprende os movimentos básicos que você precisa, tipo andar, correr, pegar, até os 7 anos de idade. E eu sempre pensei em fazer fisioterapia
pra mais tarde fazer pós em pediatria. Então é bem legal, se você gosta dessa área das crianças, como que as crianças se desenvolvem, até que idade a criança tem que andar, até que idade a criança tem que falar, como reconhecer se a criança tem uma dificuldade motora, é bem interessante você fazer e dá pra linkar bastante com a área de fisioterapia, porque fala de doenças que atrapalham o desenvolvimento motor, fala de como que você aprende a se movimentar, falando de como que você às vezes pode ter um problema na sua movimentação, então é bem interessante. É um pouco complexa, não é uma coisa fácil. Tem várias teorias diferentes de desenvolvimento, mas é bem legal. Lembrando que essa é uma matéria optativa. Eu escolhi fazer, eu poderia escolher fazer qualquer outra que tivesse no mesmo horário, mas eu escolhi porque eu achei que tinha a ver com o curso. Eu tenho amigos que escolheram cinema, tenho amigos que escolheram psicologia, várias coisas diferentes. Ah, eu tô meio gripada, não reparem, tá? Minha outra matéria que é bem teórica e também tem a ver com biologia e química é bioquímica. Deu pra perceber, né? Biologia, química, bioquímica. Que fala da química dentro dos seres vivos. Você pensa em reação, você pensa em mol, em contas, toda aquela coisa que te deixava louca no ensino médio, relaxa, não é nada disso. Na verdade, o que a gente tá vendo na bioquímica são as relações metabólicas, as coisas químicas que acontecem dentro do nosso corpo. Como que o corpo absorve os alimentos, como que o corpo lida com a proteína, como que o corpo faz esses processos químicos que existem dentro da gente. Então é bastante biologia, não tem muito cálculo. Vai ter algumas coisas que você tem que desenhar, por exemplo, tipo, desenhar um aminoácido, assim, fazer aquele esquema de química mesmo. Mas não é muito difícil, não tem muitas contas. É uma coisa mais teórica pra você saber como que funcionam as coisas dentro do corpo humano. E por que isso é importante pra fisioterapia? Porque às vezes se você tá com essa relação química desregulada no seu corpo, pode acarretar outros problemas. Então você tem que saber disso, tem que saber como que funciona o corpo humano pra você poder tratar do corpo humano. É uma matéria bem tranquila também e eu tô gostando. Tô gostando, tá tranquilo, fala de proteínas, aminoácidos, alimentação, digestão, coisas assim. Uma matéria que eu já não gosto tanto é a biofísica. E ela é um pouco mais complicadinha de entender. Ela vai falar da parte física do nosso corpo, de força, de resistência, de crescimento, de coisas assim. É uma matéria que é bem interessante, porque você acaba descobrindo, tipo, por que uma célula tem aquele tamanho. Porque se ela crescesse mais, ela não teria capacidade de se manter, tem coisas assim. Por que você não pode ser uma pessoa muito obesa? Por que isso faz mal? Porque o seu volume de peso é maior do que a sua capacidade óssea de suportar, são coisas assim. É uma matéria bem teórica, é uma matéria que você não pode piscar nem um segundo, você não pode nem pensar em faltar nessa aula, porque é uma matéria difícil de entender. E que é importante, na verdade. É uma matéria muito importante porque fala da resistência do corpo humano. E é uma coisa que a gente vai lidar diariamente na fisioterapia. É um pouco chata, eu não gostei muito, mas é uma matéria muito importante. Eu falei pra vocês que o trabalho que a gente faz na clínica ele ia se relacionar com outra matéria. Essa matéria é epidemiologia, que eu sei que também tem em outras faculdades, a minha cunhada ela faz na Uninove e também tem. Só que essa matéria pra mim ela não é presencial, eu faço ela virtual. Tem um site da escola em que eu leio os textos, eu ouço uma apresentação de slide com o professor e eu respondo as perguntas e faço um texto também, mais ou menos assim. Epidemiologia é o estudo das populações, dos dados das populações. Tipo, quanto tal população contrai tal doença. E você acaba descobrindo por quê. Por exemplo, as pessoas que moram em regiões que não têm saneamento básico, elas têm mais tal doença. Por quê? Porque não tem saneamento básico, que é o que a gente está fazendo na clínica nesse momento. Estudando qual região tem qual tipo de doença, qual profissão tem mais qual tipo de doença pra você. É uma matéria que faz você analisar os dados das doenças e descobrir um motivo pra isso. E tem a epidemiologia clínica, que é quando você usa esses dados para tratar de um paciente só, no seu consultório, na sua clínica, no seu hospital. E a epidemiologia social, quando você analisa a sociedade e vê o que você pode fazer para melhorar tal doença. Tipo, tem que ter mais saneamento básico, tem que ter uma aula de educação postural, coisas assim. E a minha última matéria desse semestre é ética. Os seus direitos como fisioterapeuta, quais são os direitos do paciente, quais são os direitos humanos no geral, os direitos que você tem que atender, o que é ético na sua profissão, o que não é ético, o que você tem que fazer, são coisas assim. Eu achei chato porque é muito texto, é aquela coisa de direitos do paciente, norma tal, código tal, é uma coisa que é bem puxado pro direito mesmo, inclusive quem faz direito tiraria de letra. Eu não gostei muito.
que é uma coisa bem técnica, mas é uma matéria muito importante para você saber como você deve agir, o que é ético, o que não é ético, o que o paciente pode fazer, o que o paciente não pode fazer e o que você como médico, como fisioterapeuta, pode ou não fazer também. Então é bem interessante, é mais leitura mesmo. Essa matéria também é online pra mim, então é mais leitura. É uma matéria que eu não gostei muito, mas que é tranquila. Bom, sobre os materiais, por enquanto, eu precisei até agora do jaleco, que a gente ainda não usou, mas a gente vai usar pra frente numa aula de microbiologia que a gente vai no laboratório e quando a gente começar a ir na clínica pra recepcionar e atender os pacientes. Eu vou colocar uma fotinho aqui pra vocês verem. E mais pra frente a gente vai precisar do aparelho de verificar, viu? Aprendi. De verificar a pressão do paciente, aquele martelinho de verificar o reflexo e vocês escutar o batimento cardíaco, que é o estetoscópio. A gente vai precisar disso mais pra frente. Por enquanto é muito simples, é bem tranquilo sobre o material, é isso. As primeiras impressões que eu tive da faculdade, eu achei a faculdade muito legal. As pessoas falam, tipo, ah, é uma merda que ensino médio. Pra mim não foi, porque é um ambiente bem grande, bem diferente, a biblioteca tem de tudo. Os professores, eles tratam você de um jeito melhor, eu senti isso. Eles tratam você, tipo, mais como adulto, eles tratam você como pessoas que podem aprender e também podem ensinar. Eles tratam você como uma pessoa que no futuro vai atender alguém, vai cuidar de alguém. Eles estão pensando mais no futuro. Eu tenho total contato com a coordenadora do meu curso. É ela que dá apontamentos de fisioterapia, que é uma outra matéria que eu esqueci de falar. Ah, não acredito. Apontamentos de fisioterapia é uma matéria que fala das várias áreas da fisioterapia. Fisioterapia cardíaca, fisioterapia pediátrica, fisioterapia geriátrica, fisioterapia do trabalho, na saúde da mulher, coisas assim. Agora vocês já sabem. As minhas aulas dessa não começaram ainda, foi mais apresentação. Vai começar nessa semana, então depois eu faço um vídeo falando melhor só disso. Mas enfim, a coordenadora do meu curso é que dá essas aulas, então eu tenho total, tipo, liberdade pra falar com ela, pra tirar dúvidas. A maioria dos meus professores, eles são doutores no que eles estão falando. Eu adorei, eu gostei muito de lá, eu gostei muito da parte de ir até a clínica. Nossa, a gente se sente top indo na clínica. Eu gostei pra caramba, eu tô amando a faculdade. Tô gostando mesmo. A biblioteca é enorme, você pode simplesmente pegar um livro diferente, sabe? Não é aquele livro didático da escola. São textos bem mais complexos, textos feitos por um outro nível assim, de pessoas. São doutores, são mestres, são pessoas PhD, coisas assim. E um contra é justamente isso, porque os textos complexos da escola não passam nem perto do que é a complexidade dos textos da faculdade. São textos bem complexos mesmo, eles não são mastigados, as palavras difíceis não têm o significado ali entre parênteses igual no livro da escola. Então a faculdade tem me feito pensar bastante, buscar as respostas bastante, pesquisar bastante, eu acho muito legal. Bom, é isso, pessoal, eu espero que o vídeo não tenha ficado confuso, espero que não tenha ficado longo demais. No semestre que vem eu vou ter outros tipos de aula, eu vou ter anatomia, citologia, coisas assim. E aí eu venho aqui falar de novo pra vocês e conforme se eu comprar os outros materiais, venho aqui mostrar pra vocês também. Eu espero que vocês gostem desses vídeos. Se tem alguém aí pensando em fazer fisioterapia, me dá um alô aqui nos comentários que eu te ajudo, falo das melhores faculdades e tudo mais. Bom, até o próximo vídeo, galera! Olá, pessoal! Então, hoje eu vim falar sobre as matérias de fisioterapia que eu tenho na faculdade para vocês ter uma noção se você está pensando em fazer fisioterapia, se você está em dúvida, se você já escolheu, só que você quer ter certeza. Então, eu tô fazendo esse vídeo porque eu, quando pensei em fazer fisioterapia, eu não encontrei todas as matérias bonitinhas explicando um pouquinho. Eu só tinha meio que uma noção. Então eu tô fazendo isso pra ajudar quem quer.
quem tá pensando em fazer fisioterapia. Então vamos lá começar. Assim, eu vou falar as matérias da minha faculdade. Pode ser diferente da que você tiver, mas com certeza o princípio, assim, o geral, assim, o básico é a mesma coisa, tá bom? Anatomia humana, óbvio, né, que todo mundo, toda a faculdade vai ter. E assim, a minha é dividida em duas, a teórica e a prática. A teórica, eu vou começar pela teórica. Bom, a teórica complementa a prática. Todas as aulas assim que tem teoria e prática, uma complementa a outra. Você tem você tem primeiro aula teórica e daí depois, em outra aula, você vai pra prática. Então, assim, o que você vê? Depois, mais tarde, eu não sei, mas tô falando assim, no primeiro semestre que eu tô vendo agora. Eu tô vendo os ossos, tá? A gente tá começando de dentro pra fora. Então a gente vai começar pelo osso, aí vai pra músculo e vai saindo, vai saindo, vai saindo até chegar na pele por fim, tá? Então a gente tá vendo o osso. É bem complicado, assim, não é complicado de entender você não tem nada que entender, é tudo de decorar. Aí vai de você arranjar uma forma pra decorar. Eu tenho que ficar repetindo várias vezes pra decorar, senão não dá. Minha memória é de peixe, não funciona. Então, assim, tem gente também que gosta de decorar pelas partinhas da palavra, tá? Aí você vê o jeito melhor. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem básico pra ser rápido. Tem um osso aqui, esse osso aqui, e daí tem os acidentes ósseos dele, que são, tipo, digamos assim, as estruturas dos ossos, desse osso. Então, tem uma fossa, essa fossa tem um certo nome, dependendo do osso, aí aqui tem uma curvinha, essa curvinha tem um nome, e cada osso é assim, então você tem que saber o nome de cada osso, para que cada um deles serve, e cada partinha desse osso nome. Então, assim, é bem ruim para decorar. Mas nada impossível, né? E a teórica é a mesma coisa. Você vai ver a mesmíssima coisa. Leitura e produção de texto é aquela coisa bem que você vê no ensino médio mesmo, sabe? Aquele negócio que você estuda pro vestibular e tal. É isso daí. Não sei se todas as faculdades têm, tá, essa matéria, mas a minha tem. Enfim, eu acabei de ver resumo, já fiz a prova do resumo. Ela fala como que o resumo é, ela fala como que você tem que fazer, ela dá exercício e você faz a prova. O próximo vai ser a resenha. Ela dá a estrutura da resenha, como que tem que ser, o que não pode ter, o que tem que ter. Assim, entendeu? Então é isso, tá? É coisa que você é de ensino médio, essas coisas. História da fisioterapia. Eu particularmente não gosto muito. É isso, a história da fisioterapia, tá? Ela fala de onde veio, tipo, desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Bom, ela explica desde quando começou, os problemas que teve, de aceitar, que antes falavam que é a mesma coisa de medicina, essas coisas, sabe? Tipo, daí vem até hoje em dia. E também fala um pouquinho dos aparelhos, que daí é a parte que eu acho mais legal. Aí ele fala dos aparelhos e tal. É isso. Só isso. Bioquímica tipo, desse semestre a gente tá vendo aminoácido, proteína, enzima, essas coisas. Eu odeio química. Eu não gosto de química, porém, como é coisa do corpo humano, aí já é mais legal, entendeu? Tipo, se a gente estivesse vendo isso sobre a flor, aí eu não ia gostar, por exemplo. Mas como é tudo do corpo humano, né? Só que assim, não é uma coisa fácil pra mim, porque como eu não gosto de química, é química.
Mas, assim, por exemplo, para as pessoas que fazem farmácia, por exemplo, é um outro tipo de química. É aquela química mais chata. Então, eu agradeço por isso, né? Por ser essa parte do corpo humano. Então, assim, esse é voltado para o corpo humano. Eu tô vendo isso, a gente come e vê tudo o que acontece quando você come, as reações químicas, essas coisas, tá? Histologia e embriologia é com lâmina, tá? Também tem a teórica e a prática. A teórica complementa a prática, como eu disse, e não é diferente aqui, histologia e embriologia. E na teórica é com lâmina, tá? De anatomia você pega lá o ossinho, o corpo da pessoa e tal. Só que nesse daqui, na histologia e embriologia, é na lâmina, é no microscópio, tá? Então é bem legal, você tem lá as laminazinhas, você coloca e você vê, por exemplo, o tecido epitelial de tal órgão, tá? De tal parte. Você vê o esôfago, você vê a pele, você vê o osso, couro cabeludo, você vê tudo. Lógico, seguindo o roteiro do professor. E daí você tem que desenhar coloridinho, as estruturas, tudo bonitinho. Saber cada partinha é bem complicado porque confunde muito. Não só as estruturas em uma lâmina, que realmente confunde muito as estruturas em uma lâmina, mas também como diferenciar cada lâmina. Tipo, tem essa lâmina e tem essa. Esse daqui é esôfago, esse daqui é, sei lá, pele. Tá? Tô chutando. Aí, ela te dá essa, você tem que falar qual que é. É lâmina de quê? Aí você vai falar, é de esôfago, entendeu? Tipo, você tem que saber diferenciar tudo e tal. É bem legal, eu adoro ficar vendo. Mas é isso. E na teórica é a mesma coisa, né? Você vê tudo detalhado, as funções e cada estrutura lá do que você tá vendo na lâmina. E daí na prática você já tem isso na cabeça, teoricamente é pra você ter isso na cabeça. E você analisa ali ao vivo, tá? Ela ali você. Bom, esse eu sei que é só esse semestre que eu vou ter, no próximo semestre vai mudar. E assim, eu particularmente não gosto muito. Graças a Deus que uma época da minha vida eu pensei em fazer psicologia, ainda bem que eu não fui pra esse ramo, porque pra mim não daria certo de jeito nenhum. Tem várias, você vai ver várias teorias sobre a inteligência, sobre como desenvolve a inteligência, os experimentos que os carinha lá fizeram com criança, pelo menos é isso que eu tô vendo, e tem muito nome, muita coisa que eu não consigo nem citar aqui porque eu não decorei nada ainda. E é isso que eu tenho que falar. É praticamente uma aula de psicologia mesmo, tá? Quem gosta vai adorar, quem não gosta vai odiar. E por fim, teologia e cultura é uma coisa que eu acho que não é todo mundo que vai ter. A minha universidade é metodista, então tem teologia e cultura que também vai mudar no próximo semestre. E essa aula é de sábado porque eu faço à noite o curso, então, enfim. E na aula de teologia e cultura a gente vai ver sobre cada religião assim, explicar, diferenciar e tal. E também um pouquinho de ética, né? Porque daí eu acho bem importante no trabalho e tal, a ética e tal, como agir em cada situação. Assim. Bom, então basicamente é isso, assim, bem por cima mesmo. Se quiser alguma coisa mais específica, eu falo. Se tiver alguma dúvida, eu saneio. Saneio. Que estranho. Bom, sano. Eu sano as dúvidas. Ai, que seja. Bom, enfim. E também se quiser perguntar alguma coisa de material, eu mostro também, eu falo bonitinho como que organiza, como... Enfim,
Solte a imaginação e fale o que vocês quiserem. Então é isso. Avalia por favor o vídeo. E se inscreva também se você quiser que sempre ter informações sobre a faculdade de fisioterapia, que cada semestre, quando mudar alguma coisa assim, eu falo o que mudou, como mudou, por que mudou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.